Bem, pessoal, voltando então aos vídeos, né? Hoje eu queria falar, de uma forma introdutória, obviamente, né? Sobre a Constituição que rege o Brasil desde 1988, né? A Constituição declarada por alguns, por exemplo, como Constituição Cidadã. Então, quais são, é o que eu vou discutir aqui, quais são as cláusulas pétreas desta Constituição? O que são essas cláusulas pétreas? Cláusulas pétreas é o seguinte: você não pode tirar essas cláusulas pétreas. Você não pode mudar essas cláusulas pétreas. Então, por exemplo, existe uma legislação fora as cláusulas pétreas. Depois a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Você pode tentar mudar. Como? A partir do executivo, né? O executivo, então, ele manda uma lei para lá e muda. Então, por exemplo, aconteceu agora o arcabouço fiscal. Isso foi mudado através do executivo. Como? Por uma PEC, né? Que é uma emenda constitucional. Então, tinha lá antes do arcabouço, tinha lá o teto de gastos, né, que foi criado no governo Temer, lá em 2017, né, se não me engano. E aí ele vigorava durante um tempo e, bem, enfim, não foi cumprido durante muitos anos, principalmente no período do Bolsonaro. E aí eles resolveram fazer uma PEC que mudasse esse sistema que tinha por outro que eles chamam de arcabouço fiscal. Como saiu do executivo, passou pelo Congresso, né? Os deputados, a Câmara dos Deputados, depois passou pelo Senado, ok? Duas votações, né? E aí depois chega, volta novamente para o Lula e o Lula vai assinar, porque foi a partir do executivo. Agora, lógico, se mudar muito, entendeu? Essa PEC dele, ele provavelmente veta, volta para o parlamento, enfim, né? Tem todo esse trâmite aí. Mas, por exemplo, ele não pode mudar as cláusulas pétreas. Enquanto vigorar essa Constituição, você não pode mudar cláusulas pétreas. Por quê? Porque são elas que dão sentido para a Constituição atual, ok? Lógico, se tiver um golpe aqui no Brasil e aí você acabar com essa Constituição e criar outra, né, muda-se tudo que a gente está falando aqui. Então, em cima dessa Constituição chamada de cidadã, que existe no Brasil desde 1988. Ok, então vamos entender essa. Então, como está dizendo, o executivo pode fazer isso, o legislativo também pode fazer, né? Então, sei lá, surgem leis dos deputados, das deputadas, surgem leis, então, dos senadores, das senadoras, ok? Então, todo esse trâmite, né? Mas elas não podem mudar as cláusulas pétreas. Aí você fala assim, mas quais são as cláusulas pétreas que regem a Constituição de 88? Então, vamos lá. No artigo 60, no parágrafo 4 diz: né? Quais são as cláusulas pétreas? Forma federativa. Então, você não pode mudar a forma federativa. Você não pode acabar o federalismo que existe no Brasil e mudar para uma outra coisa. Né? Não dá para fazer isso. Então, significa que os estados têm uma relativa autonomia. Inclusive, eles têm constituição. Né? Por exemplo, as universidades públicas podem ter uma lei dentro da Constituição paulista. Né? No caso da Constituição do Estado de São Paulo. Ok? Então, mas, por exemplo, não pode se criar uma forças armadas local. Você não pode criar aqui exército, marinha e aeronáutica paulista. Você não pode fazer isso porque a lei não permite, certo? Então, o federalismo existe, mas tem uma, vamos dizer assim, relativa autonomia. Não é que nem nos Estados Unidos, sei lá, nos Estados Unidos, os estados lá, eles regem várias coisas, pena de morte, liberação de drogas, aborto e assim por diante. Isso não acontece no Brasil. Você tem uma relativa autonomia, certo? Segunda cláusula pétrea. Voto direto, secreto, universal e periódico. Então, o voto é direto, então significa que você não vai ter um intermediário aí, né? Teoricamente. Você vai votar no do presidente, no governador e assim por diante. Ele é secreto, você não precisa falar o voto. Ele é universal, então qualquer pessoa pode votar, né? Independe, então, a origem dela, se ela é rica, se ela é pobre, se ela é branca, se ela é negra, se ela é homem, se é mulher, e assim por diante, ok? Isso é universal. E periódica. Periódica por quê? Porque você tem no Brasil a cada 2 anos, né? Mas essa periodicidade não está dizendo qual que é na cláusula pétrea. Então, imagina, por exemplo, não tem. Foi uma PEC que mudou, né? Na época do FHC, que criou, melhor dizendo, a ideia da reeleição. Então, você pode mudar isso. Então, em vez de ser eleição de presidente em cada 4 anos, pode ser a cada 5. Você pode mudar, mas tem que ter uma periodicidade. Você não pode fazer a cada, sei lá, volta daqui a hoje, daqui 10, depois de 2. Você não pode fazer isso, né? Tem que ter uma periodicidade. Separação dos poderes.
Então, os poderes devem ser separados, né? Então, tá lá, poder legislativo, poder executivo, né? E poder judiciário. Então, os três são separados. Isso daí é algo muito antigo, né? Século XVIII, Revolução Francesa, Montesquieu, Espírito das Leis e assim por diante, ok? E por fim, direitos e garantias individuais. Aí eu falei, pô, mas direitos e garantias individuais é muito amplo, né? Quais são esses direitos e garantias individuais? Aí eu fui atrás e vi que tem alguns. Direito à vida. Então você tem o seu direito à vida, né? Direito à intimidade. Direito de igualdade. Aí a igualdade perante a lei, né? Esse é o modelo clássico burguês, né? Então, tipo assim, eu tenho o mesmo direito que o dono da, sei lá, o João Paulo Lema, dono lá da Americana, enfim, né? Por quê? Porque eu posso usar os mesmos recursos que ele. Logo, né, meu? Se eu tiver um advogado e ele tiver 15, ele vai ter mais chance de vencer do que eu. Mas eu tenho como entrar nas mesmas instâncias de poder, né, para tentar, sei lá, me defender, como ele também tem, ok? Então todos têm esse direito. Quarto, direito de liberdade. Aí tem liberdade, então, de expressão. Então você pode expressar a sua, por exemplo, eu sou anarquista, eu tenho o direito de expressar isso, porque a Constituição me permite. Direito, isso a expressão pode ser não só política, como religiosa, a pessoa pode ser católica, ateia, enfim, né? Porque não tem uma ligação do Estado com a igreja, então não tem uma igreja oficial no Brasil, já teve, né? Na época do Império existia uma igreja oficial, que era a Igreja Católica, apesar de que até hoje nós comemoramos muitas datas católicas, né? Mesmo, não, mesmo tendo essa separação de poder, né? Então, por exemplo, a gente comemora lá, sei lá, Corpus Christi, Natal, Nossa Senhora da Aparecida. Não deveria, porque existe uma separação de poderes, ok? Melhor dizendo, existe uma separação, né, do Estado da Igreja. Mas, ainda, a Igreja Católica tem força e ela, não sei se ela exige, mas eu acho que por norma, né, sei lá, as pessoas, sei lá, vai bater de frente, é melhor não fazer isso, perde voto, né, e aí deixam desse jeito. Mas, por exemplo, se os católicos têm esse direito, por que, que os evangélicos não podem ter também as suas datas oficiais, né? Ser comemorada no Brasil, ou os muçulmanos, budistas, e aí, meu filho, ia ter, sei lá, 45 dias, 50, 60 dias só de festas religiosas, porque não faltam religiões aqui, né? Mas não, é só a religião católica que tem algumas datas e o Estado, que é laico e separado da igreja, no Brasil atua assim, ok? Enfim. E por fim, pessoal, e essa que é interessante, direito de propriedade. Então, olha que interessante. A Constituição tem como cláusula pétrea o direito de propriedade. Sabe o que significa isso? Que você não pode mudar isso. Você não pode falar agora a propriedade vai ser coletiva. Vai ter uma propriedade socialista. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque você fala, mas eu vou fazer uma lei. Eu sou do PSOL, eu sou do PCB, eu sou do PSTU, vou fazer uma lei para mudar. Não dá. Porque existe uma cláusula pétrea que diz que direito de propriedade é um direito individual que você não pode mudar. Ou seja, a Constituição exige, né, que a propriedade privada seja a norma no país. Então não tem como você acabar com a propriedade privada. Por isso que os anarquistas sempre disseram, você não acaba essas coisas por decreto. Aqui no Brasil principalmente, porque se você fizer qualquer decreto não vai mudar. Já que a Constituição, né, ela obriga que tenha o direito de propriedade como uma das cláusulas pétreas. Ou seja, podem ter comunistas, socialistas, radicais, extrema esquerda lá no parlamento. Eles nunca vão acabar com o direito da propriedade privada. Porque existe uma cláusula pétrea, que foi feita na Constituição, lá em 1988, na Constituinte. Correto? Ou seja,
as leis mudam conforme a sociedade muda. De certa forma, algumas leis mudam conforme a sociedade muda, mas existem outras que nunca vão mudar, porque elas sustentam a sociedade, que é, no nosso caso, é uma sociedade capitalista. Então não tem como você mudar a sociedade capitalista pelo parlamento. Você pode fazer algum acordo ali, alguma leizinha lá, fazer uma coisinha aqui, mas a cláusula pétrea nunca vai ser mudada. Porque você não pode mudar a cláusula pétrea. E direito de propriedade é cláusula pétrea. Ou seja, se os socialistas que estão na Câmara dos Deputados e no Senado querem uma nova sociedade, uma outra sociedade, é melhor eles repensarem o papel deles no parlamento. Porque a cláusula pétrea sempre vai definir o Brasil como um país capitalista aonde tem a propriedade privada. Ou seja, o povo não tem como mudar de sistema econômico. E é isso que os anarquistas sempre reclamaram daqueles que vão para o parlamento. Vocês mudam algumas coisas, mas o essencial continua sempre o mesmo. Por quê? Porque você não tem como mudar a sociedade pelo parlamento. É óbvio, quem fez a sociedade pelo parlamento foi a burguesia. É óbvio que ela ia colocar aquilo que interessa a ela. Entenderam? Então é isso, pessoal. Só para mostrar, né, essa questão da Constituição, como é que é importante nós anarquistas conhecermos. Porque é pela Constituição que permite que nós consigamos divulgar nossas ideias. Mas é também pela Constituição que nós percebemos que o caminho do parlamento ele tem um limite. E o limite é manter a sociedade que a gente vive, que é uma sociedade capitalista. Então é isso, pessoal. Pois continuamos aí. Um abraço a todos e todas.